Se você não sabe de qual modo é corrigida a sua redação, é muito difícil de você conseguir subir sua nota. Bom, a verdade é uma só. É difícil a gente jogar um jogo que a gente não sabe as regras, correto? Então, se torna muito difícil você conseguir aumentar a sua nota na redação do Enem se você não souber de fato como fazer isso. Ou pior, tá? Se você não souber por que o corretor está tirando a sua nota. Seja ali num treinamento que você está fazendo para o Enem ou nas suas últimas provas, né? Caso você já tenha feito o Enem uma vez, já tenha feito às vezes mais de uma vez e não tenha conseguido tirar a nota que você almejava em redação. Então, é muito importante que você tenha plena certeza de como a sua redação é corrigida e tenha conhecimento dos critérios. Eu vou sanar essa sua dúvida de uma forma muito rápida, da forma mais fácil que eu conseguir, para você nunca mais ter essa dúvida, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que funciona o processo de correção do Enem? De modo geral, tá? Mais de uma pessoa corrigirá a sua redação. Isso não significa que não vão ocorrer erros, que porventura, às vezes, né, vai reduzir 100% dos erros com mais de uma pessoa corrigindo. Mas isso significa que mais de uma pessoa corrigindo tem uma probabilidade maior, tá, de reduzir os erros, por mais que eles não sejam 100% sanados. Tá? Então você vai ter mais de um olhar sobre essa redação. E aí, caso, né, uma correção ela tenha uma nota muito diferente da outra, em média ali 120 pontos no total ou 80 pontos em um critério, uma terceira pessoa corrige essa redação, tá bom? Então, o que é importante a gente entender? A nota que o Enem libera para nós é uma média dessas duas ou três correções, tudo bem? Logo, se um corretor te deu 760, um corretor te deu 840, o que pode acontecer, a sua média entre essas duas correções é 800. Combinado? Isso significa o quê? Existem alguns tipos de nota que uma pessoa só não conseguiria dar. Por quê? Porque basicamente a sua nota no Enem ela tem que ser progressiva quando se trata de redação em relação a 40 pontos. Ou seja, ela sempre vai somando 40, 40, 40, 40. Se você tirou uma nota que não é múltiplo de 40, né? Então significa que os corretores eles discordaram entre si. Vou te dar um exemplo prático. Um corretor te deu, por exemplo, 960 e o outro corretor te deu 920. Você soma essas duas notas e tira a média entre elas, 940. Impossível uma pessoa só te dar 940, tá bom? Porque, ó, se ela sobe de 40 em 40, vou resumir aqui para você, 800, 840, 880, 920 e 960 mil. Tudo bem? Então esse 940 é a somatória e a divisão das notas dadas pelos corretores. Maravilha. Agora que você já entende isso, né? Que você já entende que mais de uma pessoa vai corrigir a sua redação, o que também é importante você entender? Existem critérios de correção na redação modelo Enem, tudo bem? Então o corretor não tira a nota da cabeça, não fala, nossa, que interessante. E isso daí só valida a nossa ideia de que o corretor não gosta mais de uma referência do que de outra, ele não liga mais para um argumento do que para o outro, ele vai seguir critérios. E por isso a correção vai ser muito rápida. Então, quanto mais você apostar na sua fluidez, na sua coesão, e mais você facilitar o processo de correção, melhor para você e para o corretor. Combinado? Como é que funciona então esse processo de correção, considerando que você já sabe que essa correção é rápida, ela segue critérios e que duas pessoas no mínimo corrigirão sua redação. A sua redação modelo Enem vai ser dividida em 5 critérios, tudo bem? Eles têm nomes muito extensos que eu vou simplificar para você da forma mais fácil possível, tá bom? Então, vamos pensar da seguinte forma. O seu primeiro critério de correção no Enem, tá? Em relação à redação, que tem um nome enorme, a gente vai resumir ele como gramática ou aspectos linguísticos, combinado? Então aqui, o que ele vai analisar? Sintaxe, ele vai analisar morfologia, grafia, acentuação, pontuação,
tudo isso, tudo bem? A sua nota vai subir basicamente de 40 em 40 pontos. Então ele vai te atribuir uma nota de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a partir disso ele multiplica por 40 para ter a sua nota final naquele critério. Ou ele já te atribui uma nota de 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Então, basicamente esse é o primeiro critério. O segundo critério, ele vai falar a respeito de tema e texto. É como eu costumo chamar, apesar de o nome dele ser bem grande, combinado? O que o corretor vai avaliar aqui? O corretor vai avaliar aí, basicamente, se você escreveu uma redação dissertativa argumentativa. Então, se você escreveu, parabéns para você. Se você seguiu o tema do início ao fim, tema, recorte temático, tudo organizado, maravilha. E ele também analisa mais um ponto aí, que é uma grande diferença entre um 160 e um 200 nesse critério, que é o uso produtivo da sua referência, combinado? Então, basicamente, ele vai avaliar esses 3 passos, e aí ele vai te atribuir uma nota, 0, 40, 80, 120, 160 ou 200, tá bom? Todos esses 5 critérios, eles seguem a mesma lógica. Então, o terceiro critério a gente vai chamar de argumentação, tá? É como eu costumo chamar, apesar de o nome dele ser bem grande. Aqui ele vai analisar, tá? Como você organiza seus argumentos, se eles são bem elaborados e, acima de tudo, também se o seu projeto de texto é estratégico. Isso que vai fazer com que você tire 200 e não 160. Se você não faz ideia do que é projeto de texto, então esse é um bom assunto para um próximo vídeo nosso. Então comenta aí e avisa, né, que você não sabe o que é um projeto de texto e tá tudo bem, muito menos um projeto de texto estratégico, a gente pode sanar essa dúvida sua tranquilamente, combinado? Quarto critério de correção na redação modelo Enem se chama coesão, beleza? A coesão, de modo geral, vai avaliar 2 pontos. Elementos coesivos interparagrafais, ou seja, como você vai retomar as suas ideias dos parágrafos anteriores, e elementos coesivos intraparagrafais, ou seja, como dentro do seu parágrafo você vai retomar as suas ideias, na mudança de período, na mudança ali entre as 3 partes do seu parágrafo, tá bom? Então, isso vai ser avaliado. Repetição de termo também entra na lógica da coesão, então você vai utilizar sinônimos, né? E conectivos, elementos coesivos para fazer essas retomadas, tá bom? Então esse é o quarto critério. Ele também vai de 0 a 200, tudo bem? Quando a gente fala de redação modelo Enem, o peso é o mesmo para todos os critérios. Tem alguns tipos de redação que vai ter um peso diferenciado, como uma redação FUVEST, tá? Uma redação VUNESP e assim sucessivamente. Quinto e último critério, esse é o xodó do Enem, só existe nele, combinado? Então, nenhum outro tipo de redação que você vai escrever na sua vida, você vai usar esse critério somente no Enem, que é a proposta de intervenção. O que você precisa entender a partir da proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela sobe de 0, 40, 80, 120, 160 e 200, da mesma forma, mas ele é basicamente o critério mais objetivo de ser corrigido. E por que eu digo isso? Porque o corretor vai, igual um cão farejador, procurar 5 elementos dentro da sua proposta de intervenção. E como é que funciona? Primeiro elemento que ele vai procurar, tá? E a ordem tanto faz, mas ele vai procurar um desses elementos, que é quem vai realizar a ação. Segundo elemento que ele vai procurar é como essa ação, né, será realizada. Então, quem, como. Terceiro ponto que ele vai procurar, tá? Não necessariamente nessa ordem, tá? Tanto faz a ordem, na verdade, para nós. É o que será feito ou qual ação será realizada. Então, quem vai fazer, como e o que vai ser feito. Beleza? Aqui a gente tem 3 pontos. Depois ele vai procurar o resultado. Ou seja, tem alguém, tá? Um governo vai realizar uma ação X, tá? Por meio de palestras ou enfim, tá? Ou seja, como essa ação vai ser realizada. E aí, por fim, né? Isso vai ter um resultado para a sociedade. Qual é o resultado? Tá? Para que essa ação está sendo realizada? Isso ele também vai buscar. Não sendo suficiente esses 4 pontos, tá? A gente ainda vai ter mais um ponto na redação modelo Enem, né? Que vai te gerar ali
mais 40 pontinhos na sua nota, que é basicamente o detalhamento. O que é detalhamento? Aqui muita gente se confunde, a gente pode ter também um vídeo falando só sobre isso, se você quiser, mas o detalhamento é você pegar um desses 4 critérios e destrinchar. Então, contar um pouco mais a respeito deles, combinado? Então, como isso vai ser feito? E aí você destrincha esse critério. Não é só por meio de palestras. Essas palestras elas vão ser disponibilizadas numa plataforma do governo que as pessoas vão ter acesso desse modo, combinado? Então, a partir desses elementos, o que ele vai analisar? Você trouxe o primeiro elemento, ele te dá 40 pontos. Trouxe o segundo, mais 40. Trouxe o terceiro, mais 40. Trouxe o quarto, mais 40. E o quinto, mais 40. Você trouxe os 5 elementos, tirou 200 em proposta de intervenção. Esses são os critérios de redação da redação modelo Enem, tá? Esses são os critérios de correção e é basicamente tudo que você precisa saber em relação ao processo de correção nessa parte mais básica. Então, você ter isso em mente é crucial, porque você entende como o corretor vai corrigir sua redação e quem sabe a gente não consiga também te dar algumas dicas para você saber mais ou menos quanto você vai tirar antes de sair a sua correção. Ou seja, você terminar a sua redação e corrigir ela para ter uma ideia. Que tal? A gente pode fazer uma saga se você quiser. Mas para isso você comenta aí, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que também vão prestar o Enem. E assim a gente vai seguindo, tudo bem? Todos esses critérios então vão de 0 a 200. No final, tendo 5 critérios de 0 a 200, você já calculou aí, a nota final é 1000. Que é o que eu espero que você tire lá na redação desse ano, né? Obviamente, para você não ter que prestar o Enem no próximo ano. Combinado? Então, tchau, tchau. Espero que você tenha entendido os critérios. Qualquer dúvida, comente aqui que eu te respondo. E bora que bora para construir aí a sua redação nota 1000 no Enem.